Marcos capítulo 4, do 35 ao 41, relata uma linda história de livramento que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Jesus então convida os seus discípulos a entrar num barco e atravessarem o mar da Galileia. Jesus faz esse convite aos discípulos, dá a eles esta ordem para atravessarem o mar. E é interessante que o texto bíblico diz que eles entraram no barco com Jesus e partiram para o outro lado do mar, da Galileia. E então, de repente, como era de costume naquela região, vinham tempestades de vento. Não foi diferente naquele dia, houve uma grande tempestade. E o vento então ficou cada vez mais forte e agitou ali o mar da Galileia. E a Bíblia diz que as ondas batiam contra o barco e quase que o barco ia afundando. A palavra de Deus nos diz que os discípulos, diante desta situação de tempestade, ficaram apavorados. Mas eu imagino que antes do pavor, eles tentaram resolver o problema, pois a Bíblia diz que os discípulos eram pescadores. Eles tinham experiências no mar da Galileia. E eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino, que antes do desespero eles fizeram tudo o que podiam para livrarem-se daquela tempestade. Talvez jogaram coisas que eles tivessem na embarcação para aliviar o peso, remaram, fizeram o que estava ao alcance deles na experiência de pescadores, como eles eram. Mas nada pôde conter a tempestade ou mesmo afastar a embarcação daquele momento tão difícil. E então, diante das possibilidades humanas, diante do impossível, surge então o desespero para os discípulos de Jesus. E a palavra de Deus diz então que eles ficaram apavorados. Mas então, diante do pavor, eles lembraram que havia alguém no barco que poderia ajudá-los. E então eles vão lá e acordam o mestre Jesus, que estava na polpa do barco dormindo, e disseram: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Ah, amados, Jesus se importava assim com os discípulos. Assim também Jesus se importa com você, Jesus se importa comigo. Jesus se importa com o Brasil, com o mundo. Ele sempre se importou desde o início da criação. E foi por isso, então, que antes mesmo da fundação do mundo, ele desejou enviar seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. Jesus se importa com você. Jesus se importa conosco antes mesmo de termos vindo ao mundo. E ele se importava também com aqueles discípulos. Ele se importa com essa situação que estamos enfrentando hoje. Ele se importa com os corações aflitos pelo medo da morte, pelo risco de pegar o coronavírus, ou mesmo pelo medo de como vai ficar a economia brasileira e familiar. Jesus se importava com os seus discípulos. E então, quando os discípulos chegaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? A palavra de Deus nos diz aqui em Marcos que, diante do desespero dos discípulos, e ao ouvir os seus discípulos dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? A Bíblia diz que Jesus, despertando do sono, ele estava dormindo. Jesus então acordou, repreendeu o vento e disse:
mar, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E imediatamente fez-se grande bonança. Jesus Cristo se importava com seus discípulos e ele era o único que poderia ajudá-los naquela tempestade. E os discípulos pediram socorro à pessoa certa. Diante dessa situação difícil, diante das preocupações que nos sobrevêm por conta dessa pandemia, nós podemos ter a certeza que Jesus se importa com você. Jesus se importa conosco. E nós podemos ter a certeza de que Ele é o único que pode nos socorrer na totalidade daquilo que nós precisamos. Então, naquele momento, Jesus socorreu os seus discípulos, Jesus atendeu ao clamor deles. Jesus não rejeita quando clamamos a Ele. Se o seu coração estiver aflito, se você estiver com medo, se você estiver angustiado, se você talvez estiver depressivo por conta de toda essa situação no mundo, de mortes, de enfermidade, de crise econômica, sem saber como vai ser depois o seu sustento, de como a vida vai voltar, de como vai ser. Se você estiver enfrentando um momento assim, de medo, de pânico, lembre-se que Jesus tem todo o poder para acalmar o seu coração aflito e para, no tempo que Ele quiser e que for melhor, Ele pode fazer cessar essa pandemia e trazer bonança. Se o tempo ainda não chegou, é porque o Senhor está esperando que clamemos, é porque Ele ainda tem muito para nos ensinar em meio a essa tempestade. E os discípulos, na tempestade, aprenderam uma grande lição. A palavra de Deus diz que na mesma hora que Jesus repreendeu o mar e o vento acalmou-se, o mar ficou quieto, houve grande paz. E então, no versículo 40 de Marcos, capítulo 4, diz: Então Jesus olhou para os seus discípulos e lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Lucas, Mateus vai dizer assim: homens de pequena fé. Eles estavam desesperados. Eles não precisavam estar desesperados porque Jesus estava no barco. Mas é provável que enquanto eles estivessem tentando resolver o problema, confiando em suas capacidades, eles então ficaram angustiados e apavorados diante da incapacidade humana e mesmo com suas experiências de pescadores de saírem daquela situação. Perceba que o desespero veio porque eles esqueceram de que, por um momento, de que Jesus estava no barco e tinha poder sobre o mar e o vento. Talvez eles nem esqueceram. Ou melhor, eles ainda não conheciam o poder de Jesus que acalma até o mar e o vento. E é tanto que o texto diz o seguinte: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, depois que a tempestade passou e a bonança chegou, os discípulos
então aprenderam que o mestre que eles seguiam, que Jesus Cristo, era aquele que tinha também poder sobre o mar e o vento. Aquela tempestade revelou a eles o poder de Jesus que eles ainda não conheciam. E agora eles já seguiam a Jesus, eles já tinham desfrutado de muitos momentos milagrosos com Jesus, mas aquela tempestade trouxe para eles uma nova revelação do poder de Deus, um novo entendimento a respeito de Jesus Cristo, de que Ele é todo-poderoso e Ele domina a natureza e Ele, portanto, tem poder para trazer paz e bonança. Amados, nós podemos então tirar algumas lições para as nossas vidas, assim como os discípulos. Primeiro, quando nós ouvimos a voz do Mestre e o seguimos de todo o coração e o obedecemos, haja o que houver, nós não estaremos sozinhos. Jesus estará no barco conosco. Perceba, eles não estavam só. Sabe por quê? Porque eles fizeram o que o Mestre mandou. Jesus disse: